Você já sofreu rejeição por seguir a Jesus? Já perseguiram você? Já mentiram sobre você? Pois é, com a gente já aconteceu e não foi uma vez só. Imagina com Jesus então. Claro que tinha que acontecer, né? Ainda mais na terra dele. Outra coisa, já te falaram que para Jesus fazer um milagre só se for na igreja? Na sua igreja? Pois é. Vem com a gente, porque nós precisamos fazer esse estudo juntos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Palavra Prática. Nós estamos fazendo um estudo do Evangelho de João, no capítulo 4. E hoje nós vamos estudar sobre uma história muito interessante. Foi um dos primeiros milagres que Jesus fez logo depois que começou seu ministério. Foi quando ele curou o filho de um oficial que morava na cidade de Cafarnaum. É uma história curtinha, porém ela tem pelo menos dois ensinamentos importantes. Primeiro, Jesus ele foi rejeitado pelas pessoas que conheciam ele antes do seu ministério começar. E talvez você também seja, não é? E você vai aprender o que fazer se ou quando isso acontecer. Segundo, Jesus pode sim curar à distância. E por que não? Até mesmo através da internet. Ou seja, Jesus não está confinado dentro da igreja e nem dentro da sua igreja. E isso tudo é muito forte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela sua palavra que o Senhor nos deixou, esse maravilhoso presente, o manual da vida, que nós podemos usar, Senhor, para nos movimentar aqui nessa nossa vida, segundo a tua vontade. Nós queremos, Senhor, colocar diante de ti esse estudo de hoje, te pedindo que o Senhor nos revele, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê compreensão e sabedoria das tuas escrituras, Senhor. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja conosco durante esse estudo, porque nós estamos aqui reunidos em seu nome. Espírito Santo maravilhoso, nós te pedimos que nos ajude nesse processo de estudo e que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Primeiro, pela sua aparência, Jesus era um homem comum. Certamente, se ele passasse na sua frente na rua, na nossa frente na rua, talvez a gente nem reconhecesse ele. Tanto que me lembro agora de quando os guardas foram buscar Jesus lá no Getsêmani, Judas teve que dar um beijo na sua face para que ele fosse identificado como Jesus. Olha como ele era parecido com as pessoas. Não é? Ninguém conseguia reconhecer Jesus no meio de uma multidão. Pela sua aparência, ele era uma pessoa comum. Exatamente. Ele era conhecido na sua terra como o filho do carpinteiro José e da irmã Maria, sua esposa. Tinha vários irmãos e irmãs, não é? E ele trabalhava com o pai dele como carpinteiro. Provavelmente, depois que o pai dele faleceu, ele continuou trabalhando, não é? Até chegar aos 30 anos. Essa história não existe na Bíblia, mas é uma suposição bastante aceitável, né? Então, para aquelas pessoas que conheciam o Jesus criança, o Jesus adolescente e o jovem adulto Jesus, certamente foi difícil aceitar que Jesus era mais do que uma pessoa comum. Concorda comigo? Então, quanto mais aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Então, eu posso te dizer uma coisa, assim, se você ainda não sofreu algum tipo de rejeição por seguir Jesus, fica tranquilo, fica tranquila, porque algum dia isso vai acontecer, tá bom? Talvez até persigam você. Talvez até inventem coisas a seu respeito. Sim. Coisas até mesmo horríveis. Já aconteceu com a gente. Sim. E nem faz muito tempo atrás, né? Exato. Agora, sabe que
é interessante que o próprio Jesus disse que isso aconteceria. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Na verdade, quando a gente passou por isso, e foi dentro da igreja que a gente passou por essa situação de pessoas inventarem coisas horríveis a nosso respeito, foi desses versículos que a gente se lembrou. Não é? Quando Jesus ele nos dá uma direção, ele nos fala de algo e nos diz como a gente tem que se comportar, a gente tem um respaldo bíblico para agir daquela forma. Claro que não é fácil, né? Não. A gente está passando por uma situação extremamente dolorida emocionalmente, você está revoltado, você está... Nossa, ainda mais que é uma grande injustiça que acontece. Né? E ainda você tem que se alegrar, né? Não é fácil. Nós somos apenas seres humanos. Se talvez hoje você esteja passando por uma situação assim, ou vá ainda passar, eu espero que você se lembre disso que nós estamos conversando aqui agora. É um sinal de que você está no caminho certo, Ah, sim. né? É um sinal, é verdade. Quando a gente está caminhando com Jesus, fazendo aquilo que Jesus espera que a gente faça, talvez aconteça isso. E se acontecer, você pode ficar sabendo que na Bíblia existe um texto, pelo menos um, tem vários. Mas esse aí foi Jesus mesmo que disse. Que sim, nós seremos perseguidos, nós seremos rejeitados, zombarão de nós, inventarão mentiras a nosso respeito. Glória a E Deus. teremos uma recompensa. Glória a Deus. Por isso que ele fala ali, ó, alegrem-se e exultem, Exatamente. porque uma grande recompensa os espera no céu. Amém. Glória a Deus. Bem, mas tem uma coisa que você pode fazer hoje, se acontecer isso com você. E que você pode fazer é orar a Deus. Então, já sabe, né? Vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com ele em particular que ele vai te recompensar. É isso que Jesus nos disse. É isso mesmo, porque assim, ao invés de você brigar e querer tirar satisfação, mandar um WhatsApp bem desaforado, né? Encher o cara de caroço, ou quem seja lá quem for, faça o que o Hermes está dizendo, vai pro quarto. E vai conversar com Deus a respeito desse assunto. Entregue suas emoções ao Senhor. Peça para Ele te ajudar a superar e passar por tudo isso. Né? Porque nós sozinhos não somos capazes de passar por muita coisa. Mas com o Senhor, não existe nada que é impossível para nós. Exatamente, porque o Amém? Espírito Santo tá aí para nos ajudar. Outra coisa que você pode fazer para você superar uma situação dessas, ter uma atitude cristã na sua vida diária. Veja que os galileus que rejeitaram Jesus, eles acabaram recebendo ele depois por causa daquilo que ele estava fazendo, das atitudes de Jesus. Claro que Jesus estava curando, fazendo sinais, milagres e maravilhas, né? Mas dentro da sua vida, você pode também dar frutos que vão comprovar quem você é de verdade. Não é? Você pode ter uma vida correta dentro daquilo que a Bíblia ensina. Que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão reconhecer que você carrega algo que elas precisam. Inclusive, Jesus falou que é pelos frutos que você vai reconhecer quem é filho de Deus e quem não é. Exatamente. Inclusive dentro de pessoas que fazem milagres. Exatamente. Que nós vamos ver esse texto mais pra frente. Isso. Nos próximos estudos. E olha que importante isso que ela falou. É pelos frutos que você vai reconhecer quem é filho de Deus e quem não é. Então, se as pessoas estão inventando mentiras a seu respeito, você já sabe de quem eles são filhos, né? A Bíblia fala que existe um que é o pai da mentira, Satanás. Se alguém está inventando mentiras a teu respeito, você já sabe de quem essa pessoa, ou a quem essa pessoa serve. Não é mesmo? Simples assim. E nós vamos ver Talvez texto. o seu lugar não seja junto com essas pessoas. Exato. Pegou? E aí você tem duas pernas e aí o que você tem que fazer? Sair. Simples Exatamente. E não tem nada dessa história de ter que pedir para sair, não sei o que. Você é livre em Cristo Jesus. Verdade. Ok. O que mais eu estava falando? Já anotei aqui, ó.
Você tendo atitudes cristãs no seu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, eu creio que as pessoas vão reconhecer o que você carrega. E é capaz de, ou pode acontecer que, certo dia, as pessoas venham pedir para você orar por algum familiar que estiver doente, por exemplo. Não é? Ou você fazer uma oração antes da refeição da família, que tal? Né? Talvez até já tenha acontecido, né? Eu não sei. Mas ó, o importante é o seguinte, que você tenha perseverança em Deus até o fim. Não desista por causa dos sofrimentos, das perseguições, das mentiras, das rejeições. Não. Em Deus você precisa permanecer. Até porque esse é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Você sabia? Pois é. E esse é um dos sinais dos tempos em que a gente vive hoje. Veja só, isso está em Mateus, no capítulo 24, versículos 12 e 13. Lê pra gente, amor. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Se mantenha firme até o fim. Coloque em prática aquilo que a Bíblia diz e deixa que Deus faça parte dele. Tá bom? Vamos continuar com o nosso texto de João no capítulo 4. Enquanto Jesus viajava para Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: "Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas." O oficial implorou: "Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra." "Volte", disse Jesus, "seu filho viverá." O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: "Ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu." Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: "Seu filho viverá." E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Uau! Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe, mas estão querendo colocar Jesus dentro de uma caixa. Tem gente por aí dizendo para as pessoas que Jesus só faz milagres dentro da igreja. Ou melhor, dentro da sua igreja. Mas a gente sabe, você percebeu, né, que Jesus curou uma criança e foi à distância. E ele continua fazendo isso do mesmo jeito, viu? Hoje, nós temos várias histórias na nossa família e a gente sabe de várias outras também, né? Eu me lembro de 2 histórias agora que aconteceram na nossa família de familiares que foram curados à distância, Sim. né? Bom, outra hora a gente conta esses testemunhos, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não sabe, Jesus também cura pela internet. Da Jesus mesma também cura. forma que ele curou essa criança. Exatamente, na época não tinha internet, né? Então, para Jesus não existem distâncias. Para Jesus ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas. Sim. Ele é tremendo, né? Toda quarta-feira a gente acompanha um culto pela internet, um culto de oração, e muitas pessoas são curadas toda quarta-feira, tá bom? Mas é importante dizer que Jesus ele também cura dentro das igrejas. Sim, ele também faz curas dentro da igreja. E ele usa algumas pessoas para isso, pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo. Na verdade, Jesus ele faz os milagres e as curas dele onde ele quer, quando ele quer e do jeito dele, usando as pessoas que ele quer também, Como ele quer. né? Então a gente não pode querer colocar Jesus dentro de uma caixa, porque não é assim que funciona. Foi assim na Bíblia toda e ainda continua do mesmo jeito, porque Jesus não muda. Exato. Não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Só tem uma coisa que é preciso para que Jesus faça milagres hoje em dia. Na verdade, duas coisas. Primeiro, Jesus pode fazer o milagre porque ou quando existe um propósito para isso. Quando ele esteve entre nós, Jesus fez muitos milagres, sinais e maravilhas, porque essa era a única maneira das pessoas acreditarem nele. Lembre-se que enquanto Jesus estava conosco, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre as pessoas. Só depois, lá em Pentecostes, que aconteceu, né? Uhum. E é o Espírito Santo que nos traz esse dom da fé também. Agora, o segundo, Jesus, ele pode sim fazer o milagre porque ou quando existe alguém que tem fé. A fé. A fé é a maior ferramenta de milagres que existe. E nem precisa ser a fé da pessoa que está doente. Né? Olha só, no texto que a gente leu, quem teve fé foi o pai daquela criança. Aquela criança nem sabia onde o pai dela andava, né? Sim. Ele tinha ido até Jesus, estava doente. Então, alguém, quando crê, pode potencializar esse poder divino para curar. Agora, veja bem, se você acha que a sua fé não é grande, fique em paz e peça para Deus que ele aumente a sua fé. Sim, isso é possível. Até os apóstolos de Jesus fizeram isso, eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Veja só, isso está em Lucas, no capítulo 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a essa amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos dá uma oportunidade que os apóstolos dele não tiveram. Pelo menos enquanto estiveram com ele, né? Isso porque depois do dia de Pentecostes, ou a partir daquele dia, Jesus enviou o seu Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos sim pedir mais fé, porque o próprio Espírito Santo pode aumentar a nossa fé. Sim, Trabalhando no nosso interior e nos trazendo isso de maneira sobrenatural. exatamente. Então, já que Jesus veio por todos os que creram nele e obedecerem a ele, talvez as pessoas ruins que você conhece, um dia, se convertam e obedeçam a Jesus. Você já pensou nisso? Sabe aquela pessoa ruim que você conhece? Mas é ruim que você conhece. É essa aí mesmo. Ela tem a chance de se converter, crer em Jesus, obedecer a ele e ser salvo também. É. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, não é? A gente não sabe. Tem um pastor amigo nosso que fala o seguinte: que quando a gente chegar no céu, se a gente chegar no céu, né, a gente vai se surpreender muito. Porque tem muita gente que a gente acredita que vai estar lá conosco, que não vai estar. E tem muita gente que a gente acha que de jeito nenhum vai estar no céu e vai estar lá. Né? Ai, Jesus. Bem, eu acho que nós temos que deixar esse assunto para um outro vídeo, né? Com Porque esse certeza. daqui já está ficando meio grande. Vamos encerrar por aqui? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo que nós tivemos na palavra, que foi tão revelador, tão importante para nós. Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração, nosso entendimento durante esse estudo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, Senhor, em entendimento, em crescimento espiritual e também na nossa vida prática, através desses estudos da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, para que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor nos abençoe. E abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão e estarão ainda aqui conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!